Prezadas irmãs, prezados irmãos, que nos ilumine nosso Senhor Jesus Cristo. É natural que, mediante os conflitos, o melhor antídoto é a oração. Tenho aprendido com vó Leontina que o melhor antídoto é o da oração. Não existe outro. Não existe outro antídoto capaz de aliviar todo e qualquer tipo de dor. Mesmo aquelas dores voltadas para o lado sentimental. Nós sabemos que a humanidade toda, ela não consegue discernir, separando o joio do trigo, na questão da história da vaquinha. O dia que a humanidade discernir a história da vaquinha em todos os sentidos, né? Obviamente, tomarão um novo rumo na evolução. Enquanto não, a dependência uns dos outros só se aumentará. E essa dependência, a partir do momento da história da vaquinha, ela se torna prejudicial. Porque a história da vaquinha é nada mais que nosso Senhor Jesus Cristo dizendo a todos nós: arregace vossas mangas, ergue vossas frontes, boa luta, vivam de acordo com o suor dos vossos rostos. É necessário a dependência de uns e de outros, mas de acordo com a programação reencarnatória de cada um. As coisas não são lá como a humanidade imagina. Nós temos, assim, tomado conhecimento de tantos fatos que, lamentavelmente, quantos seres são usados para se servirem de anjos anônimos de nosso Senhor Jesus Cristo, para acordar esse, para acordar aquele, que no comodismo se permanece nessas situações, obviamente retornam ao plano espiritual inacabado, como mais de 75% da humanidade, como tem me dito vó Leontina constantemente. Então é preciso
Como o Fernando mesmo tem nos dito, é preciso raciocinar. Não há necessidade de ressentimento. Não há necessidade de constrangimento, de tristeza. Não há necessidade de permanecer um dia todo em casa, chorando, por algo que é fato e que faz parte da natureza, dos desígnios das leis divinas. Onde nós imaginamos que espíritos obsessores encontram influenciando esse ou influenciando aquele, devemos agradecer a Deus, porque não são espíritos obsessores que os influenciam, e sim anjos anônimos de nosso Senhor Jesus Cristo, tentando fazer com que cada um siga seu rumo perante a evolução que assumiram antes de reencarnar. Como nós temos conhecimento que todos aqueles que guardam mágoa, ressentimento, todos aqueles que choram magoados, tristes, que perdem noites de sono, que choram o dia todo por esse ou por aquele ou por aquela, obviamente, conhecimento nenhum detém no íntimo, porque ainda não possui o amor próprio, porque se esquece dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora, como amar o próximo se não tem amor próprio? Como amar o próximo se não tem amor próprio? É preciso erguer a fronte, arregaçar as mangas e procurar entender que cada um possui uma programação reencarnatória e que, por mais difícil que seja, cada qual possui a tua cruz e que, enquanto aquelas pessoas não estão percebendo que possuem uma cruz, nosso Senhor Jesus Cristo envia aqueles anjos anônimos para que faça com que as pessoas acordem, porque caso contrário, retornando à pátria espiritual nestas condições, obviamente retornarão inacabados, porque viveram a vida toda no desculpismo, uma vida inteira no desculpismo. Por um acaso entenderam a história da vaquinha? Acreditamos que ainda não entenderam a história da vaquinha. Porque aqueles que já conseguiram entender a história da vaquinha, eles já alçaram voos e na terra já não se encontram mais. Então não vamos ficar chateados, magoados, entristecidos. Não vamos chorar. Atitudes, comportamentos esses de pessoas que não estão mostrando estarem preparados para continuar na seara do Mestre Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo necessita de pessoas, de seres robustos, confiantes na fé, imperturbável, confiantes na fé, inabalável. E muito nos entristece toda vez que
deparamos com esta situação, principalmente no seio da humanidade. Ergamos nossas frontes, não desanimamos. Não devemos permitir que esse probleminha aqui seja maior que um outro probleminha ali. Ou pensemos por um acaso que passaremos a existência física toda ilesa, só recebendo coisas boas e divinas, e nunca os chamados da providência divina. Acordemos enquanto há tempo. Não devemos recriminar aqueles mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo, os anônimos, que devido à falta de outras pessoas não terem coragem de abrir a boca, esses abrem sobre a influência dos benfeitores espirituais, procurando colocar aqueles outros para frente, porque a vida, ela não resume-se apenas na existência atual e sim por toda a eternidade. Nós devemos, sim, agradecer a providência divina pelas intempéries, pelas indisposições e pelos mal-estar. Porque quando isso não nos acontece, temos a certeza de que alguma coisa não anda corretamente certa. Então, vamos refletir. Vamos analisar a historinha da vaquinha. É óbvio que é um conto, que é uma história, mas que serve de exemplo. Aqueles ali acomodados no desculpismo, depois que sua vaquinha foi morta, alguns anos depois foram vistos em condições de grandes prosperidade. Porque todos nós temos aquela vaquinha às quais nós nos apegamos às tetas delas, num período de nossa existência evolutiva. Devido à nossa incapacidade de reflexão, mal sabendo que aquele processo todo é prejudicial à evolução do eu de cada qual. Só depois que retornamos à pátria espiritual que tomamos conhecimento da realidade. É que pensamos em agradecer a providência divina pelo auxílio que tivemos. E o mais interessante é que quando nos encontramos na Terra, esperamos que esse ou aquele ou que aquela venha até nós e peça-nos perdão, peça-nos desculpa. Mas perante a providência divina, quem tem que pedir perdão e pedir desculpa somos nós, pelo acomodamento, pela cegueira perante a justiça divina. É preciso assimilar
É preciso assimilar. Porque nem sempre as coisas são como são apresentadas às pessoas. Há uma inversão imensa quando retorna-se à pátria espiritual o ser mediante estas situações. Nós devemos agradecer a Deus, a Jesus, né, a providência divina. Eu agradeço a Leontina e muitos outros irmãos aqui presentes que possibilitaram-me a oportunidade de retornar a este meio para deixar a toda a humanidade, inclusive aos meus, no corpo físico, uma reflexão. Quem tem que pedir perdão? Quem está certo? Daquele que nunca que esqueceu vocês, Cássio.